Ô Edu Panzi, o Leonardo Jardim disse, entre outras coisas, que qualquer equipe do Cruzeiro tem a obrigação de ganhar esse tipo de jogo. Claramente, óbvio, não ficou satisfeito com o jogo de hoje em Sete Lagoas, Edu. O Leonardo Jardim e ninguém ficou satisfeito. O torcedor vaiou bastante depois do jogo. O Pansieri trouxe alguns dos xingamentos que o torcedor se dirigiu ao time e a alguns jogadores, né? Mas jogou mal o Cruzeiro, foi muito mal. Aliás, Cirilo, foi uma primeira fase de campeonato estadual vergonhosa do Cruzeiro, né? 48% de aproveitamento. Não, 45,8% de aproveitamento, menos de 50% de aproveitamento na primeira fase do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro fez 11 pontos em 24 disputados na primeira fase do Campeonato Estadual. E também não podia ser diferente, né? 3 treinadores. Terminou a primeira fase com o terceiro técnico. Diniz, Wesley Carvalho e agora o Jardim, que não tem culpa nenhuma de nada. Não tem que ser cobrado de absolutamente nada. Começou a treinar o time essa semana, mandou a campo um time mesclado, quase reserva, e o Rubem Júnior tá de volta. Pra dizer, eu tava falando, né, da primeira fase vergonhosa do Cruzeiro, com 45% de aproveitamento. O Cruzeiro entrou em campo 8 vezes, ganhou 3, seria. 3. O Cruzeiro teve 3 vitórias, o Cruzeiro, em 8 jogos de primeira fase de campeonato estadual. Os principais adversários, Atlético, Galo, Coelho, o Cruzeiro não ganhou de nenhum deles. E detalhe, hein? Então, o torcedor tá certo. Não pegou os 3 piores times do campeonato, né? No grupo dele. Estavam no mesmo grupo. Então o torcedor tem que cobrar mesmo. O torcedor que vaiou tem que vaiar mesmo. Que xingou tem que xingar mesmo. Os caras têm que entregar mais. Agora, tem essa causa, vamos dizer, né? São 3 treinadores. O Leonardo Jardim, agora no último jogo, que não tem culpa nenhuma, aliás, acho que fez bem de colocar em campo jogadores que ele ainda não havia visto jogando, né? Porque certamente ele assistiu o clássico contra o América, lá de Portugal, depois aqui em Belo Horizonte o clássico contra o Atlético, e esses atletas reservas, considerados reservas, ele foi ver hoje, porque senão ele ia ter outro jogo pra ver. O time já estava classificado. Ele vai ver na semifinal? Não. Então fez certíssimo o Jardim de ter mandado a campo um time quase todo de reservas. Mas é preocupante, eu sei que é início de temporada, é pré-temporada ainda, mas são 3 treinadores e o Leonardo Jardim chegou essa semana, pouquíssimos treinos, um jogo muito ruim e no final de semana já tem clássico contra o América. Então para ele é tempo curtíssimo. A resposta precisa ser dada pelos jogadores. Pelos jogadores que o Cruzeiro contratou, pelos que estavam. Esses precisam dar resposta em campo, que até agora não deram. Não estão jogando nada. Então essa cobrança, ela é fundamental e ela precisa ser feita. E tem que ser em cima dos atletas nesse momento, porque treinador, ele acabou de chegar. E foram 3. E aí 3 treinadores, a cobrança vai para a diretoria. A falta de convicção. E aí eu nem acho que a demora pelo Leonardo Jardim tenha sido um erro. Você esperou um baita de um treinador. Aí eu concordo. Eu também esperaria. Mas cobrar esse grupo, o torcedor tá mais que certo. Uma vergonha, 45% de aproveitamento numa primeira fase de Campeonato Mineiro. É isso, Edu. Pra quem tá chegando agora, estamos aqui no pós-jogo. Daqui a pouquinho o Cuca vai falar na íntegra também, entrevista coletiva aqui no pós-jogo da Itatiaia, pós-jogo de definição do Campeonato Mineiro da primeira fase, com os confrontos semifinais definidos. Tombense e Atlético. Tombense tem a vantagem de decidir com seu mando. Há uma dúvida, inclusive, se o Tombense vai jogar em Tombos, se vai jogar em Ipatinga. Estamos apurando essa situação também. Tombense e Atlético.